O juiz olhou para o réu humilde, de roupas simples e mãos calejadas, e riu na frente de todo o tribunal. "Você não sabe nem ler!" gritou, arrancando gargalhadas da plateia enquanto o homem abaixava a cabeça em silêncio. Achavam que tinham vencido, que aquele homem não tinha defesa. Mas o que ninguém sabia é que aquele réu guardava algo que mudaria tudo naquele instante, e quando ele se levantou para falar, o que aconteceu paralisou cada pessoa naquela sala. A sala de audiências da 4ª Vara Cível de Belo Horizonte estava repleta naquela manhã fria de agosto. O ar-condicionado mantinha a temperatura agradável para os advogados de terno italiano e juízes de toga impecável. Mas Antônio Ferreira dos Santos, 63 anos, sentia um frio diferente. Era o frio da humilhação, da vergonha, do desprezo que emanava de cada olhar direcionado a ele. Sentado no banco dos réus, suas mãos calejadas por 5 décadas de trabalho braçal, descansavam sobre um caderno velho de capa marrom. Os dedos grossos, marcados por cicatrizes de cortes e queimaduras, acariciavam nervosamente a capa gasta. Ele vestia sua melhor roupa, uma calça jeans desbotada, lavada tantas vezes que o azul original havia se transformado em um tom pálido e desigual. Uma camisa xadrez com remendos cuidadosamente costurados nos cotovelos e sapatos de couro sintético que já haviam conhecido dias melhores. Do outro lado da sala, Dr. Marcelo Tavares Bittencourt ajustava o nó da gravata de seda azul marinho. Aos 42 anos, era a imagem do sucesso. Terno cinza chumbo sob medida, abotoaduras de ouro, cabelo perfeitamente penteado com gel importado. Seu sorriso confiante revelava dentes brancos demais para serem naturais. Ao seu lado, doutora Fernanda Lopes, sua assistente jurídica de 28 anos, organizava uma pilha impressionante de documentos em uma pasta de couro legítimo. Vossa Excelência. Marcelo começou quando o juiz Rodrigo Campos Albernaz, 48 anos, bateu o martelo pedindo ordem. Este caso é simples. Temos aqui um invasor que ocupou irregularmente uma propriedade de alto valor, causando danos materiais e morais ao legítimo proprietário. Apontou para Antônio sem sequer olhar em sua direção, como se indicasse um objeto inanimado. O juiz Albernaz folheava os autos com expressão de tédio profundo. Era um magistrado conhecido por sua impaciência, com causas que considerava perda de tempo. Seus olhos, atrás dos óculos de grau, mal se levantavam dos papéis. "Réu tem advogado?" perguntou mecanicamente. Antônio engoliu em seco. Sua garganta estava seca, apertada. "Não, doutor, eu não tenho dinheiro para..." "Não tem dinheiro para pagar advogado, mas teve coragem de invadir uma mansão de 4,5 milhões. Marcelo interrompeu com uma risada alta e artificial. Virou-se para Fernanda, sem se importar que todos ouvissem. "Isso vai ser mais rápido que imaginei. Vamos almoçar no terraço do Savassi depois." Fernanda sorriu, mas havia algo de desconfortável em sua expressão. A plateia, composta por cerca de 30 pessoas, entre estudantes de direito com blocos de anotações, outros advogados aguardando suas causas e curiosos que frequentavam o tribunal como entretenimento gratuito, reagiu com risinhos abafados. O juiz Albernaz finalmente ergueu os olhos e fixou-os em Antônio. Seu olhar era frio, avaliativo, repleto de conclusões precipitadas. "O senhor ao menos sabe ler os documentos que lhe foram apresentados?" perguntou com rispidez que fez várias pessoas na plateia trocarem olhares cúmplices. Antônio sentiu o sangue subir ao rosto. Suas mãos apertaram o caderno marrom com mais força. Baixou os olhos, incapaz de enfrentar aquele mar de julgamentos. Eu estudei só até a 4ª série, doutor", respondeu com voz que mal ultrapassava um sussurro. "Passei a vida trabalhando. Comecei na construção civil com 12 anos, carregando tijolo e fazendo massa." O silêncio que se seguiu foi quebrado por gargalhadas abertas. Não eram risadas discretas, mas gargalhadas altas,
cruéis, que ecoavam pelas paredes do tribunal como chicotadas. Um jovem advogado na segunda fileira cutucou o colega ao lado. Mal sabe escrever o nome e quer questionar documentação registrada em cartório. O juiz Albernaz revirou os olhos teatralmente, num gesto que deixou claro o que pensava daquela situação. Retirou os óculos e os limpou com um lenço de tecido, suspirando com exagero. Perfeito, disse com sarcasmo afiado. Você não sabe nem ler. Como pretende se defender sozinho contra um processo de reintegração de posse com documentação registrada em cartório, plantas arquitetônicas, laudos de avaliação? Marcelo Bittencourt se levantou nesse momento, movendo-se com a confiança de quem jamais conheceu a derrota. Suas mãos de unhas perfeitamente aparadas abriram uma pasta, retirando documentos organizados em ordem cronológica. Vossa Excelência, apresento escritura pública registrada em cartório do imóvel localizado na rua Cristiano Machado, número 2847, bairro Lourdes. Começou com voz impostada de quem discursava para uma plateia. Plantas arquitetônicas assinadas por engenheiro com CREA ativo. Laudo de avaliação atestando o valor de mercado de R$ 4.500.000. E temos ainda fotografias que mostram o estado deplorável em que o invasor deixou a propriedade. Passou as fotos para o juiz. Eram imagens coloridas da mansão. Um barraco de madeira improvisado nos fundos, roupas penduradas em varais entre as árvores ornamentais, galinhas ciscando no que antes fora um jardim japonês com pedras importadas. Como Vossa Excelência pode constatar, Marcelo continuou gesticulando dramaticamente, este homem transformou uma propriedade de luxo em um galinheiro. Está desvalorizando todo o bairro, os vizinhos estão revoltados. Antônio permanecia em... Sua respiração era controlada, profunda. Os olhos fixos no caderno marrom que repousava em seu colo. Seus dedos traçavam as bordas da capa, num gesto que repetia há décadas, sempre que se sentia acuado. O juiz Albernaz examinou as fotos com expressão de nojo mal disfarçado. Balançou a cabeça negativamente. Isso é inacreditável, murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem. Prossiga com as testemunhas. Marcelo sorriu vitorioso. Fez um gesto e uma mulher de aproximadamente 55 anos, cabelos loiros, oxigenados, presos em coque elaborado, levantou-se da plateia. Vestia conjunto de linho bege e carregava bolsa de marca francesa. Senhora Helena Rodrigues, a senhora reside no imóvel ao lado da propriedade em questão? Marcelo perguntou com voz gentil, completamente diferente do tom que usava ao referir-se a Antônio. Sim, há 18 anos, respondeu ela, erguendo o queixo com ar de importância. E o que a senhora presenciou nos últimos meses? Helena suspirou dramaticamente, levando a mão ao peito como se relatasse uma tragédia pessoal. Foi absolutamente escandaloso. Acordei numa manhã de março e havia roupas velhas e rasgadas, penduradas no varal daquela mansão linda. Pensei que fosse temporário, talvez funcionários fazendo limpeza. Mas não. Aquele homem, apontou para Antônio com o dedo acusador, construiu um barraco de madeira nos fundos. Começou a criar galinhas. O cheiro é horrível. Meus convidados perguntam se mudou alguma família de favelados para o bairro. Novas risadas na plateia. Antônio não levantou os olhos, apenas continuou acariciando o caderno. E o impacto no valor dos imóveis da região? Marcelo instigou. Absurdo! Minha casa era avaliada em 3.800.000, agora não vale 2,5 milhões. Tudo por causa dessa ocupação irregular. O juiz Albernaz anotava tudo com movimentos rápidos da caneta. Consultou o relógio de pulso pela terceira vez em 10 minutos. Sua impaciência era palpável, tóxica, contaminando todo o ambiente. Marcelo chamou mais 2 testemunhas. Um segurança de condomínio que afirmou ter visto Antônio invadindo a propriedade há 8 meses. Um corretor de imóveis que atestou a desvalorização da região.
Quando terminou, Marcelo fechou sua pasta com um gesto teatral e sentou-se, cruzando as pernas com satisfação evidente. Fernanda lhe passou um bilhete e ele respondeu com um aceno de cabeça, sorrindo. O juiz Albernaz consultou o relógio mais uma vez. Eram 11h42. Claramente queria encerrar antes do almoço. Muito bem, disse com voz cansada. Vamos encerrar esse circo. Senhor, consultou os autos. Antônio Ferreira dos Santos, o senhor tem algo a dizer antes de eu determinar sua retirada imediata do imóvel e aplicar uma multa por ocupação indevida e danos materiais? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa. Todos esperavam que Antônio apenas concordasse, pedisse clemência, talvez implorasse por mais alguns dias. Mas Antônio Ferreira dos Santos se levantou. Muito lentamente, como se cada movimento exigisse esforço monumental. Suas pernas tremiam levemente, não de medo, mas de uma emoção diferente que começava a borbulhar em seu peito. Segurou o caderno marrom com ambas as mãos. Marcelo e Fernanda trocaram sorrisos vitoriosos. O advogado já ensaiava o gesto de guardar seus documentos. Foi então que Antônio ergueu a cabeça. Seus olhos, que estiveram baixos durante toda a audiência, agora brilhavam com uma intensidade que ninguém esperava. Não era raiva, não era desespero. Era algo muito mais poderoso. Era determinação forjada em 36 anos de silêncio. Doutor juiz, sua voz saiu firme, clara, ecoando pela sala com uma autoridade que surpreendeu a todos. Eu não sei ler muito bem, é verdade. Mas meu pai, Sebastião Ferreira dos Santos, antes de morrer, me ensinou uma coisa muito importante. Abriu o caderno marrom. As páginas estavam amareladas pelo tempo, repletas de anotações feitas com caligrafia trêmula, mas cuidadosa. Ele me disse, filho, você pode não saber ler livros, mas aprenda a ler pessoas. E mais importante, guarde tudo, o recibo, todo comprovante, toda testemunha, porque um dia a verdade vai ser a sua única advogada. O sorriso de Marcelo começou a vacilar. Fernanda se inclinou para frente, curiosa. Aquela mansão não foi invadida, doutor juiz, Antônio continuou, sua voz crescendo em confiança. Ela foi com cada centavo que eu consegui juntar em 36 anos de trabalho como pedreiro. Virou uma página do caderno. Em 14 de março de 1989, eu recebi 450 cruzados pela reforma da casa do senhor João Batista, na Rua Paraíba. Guardei o recibo. Mostrou um papel amarelado, cuidadosamente colado na página. Em 23 de junho do mesmo ano, mais 680 cruzados da construtora Minas Sul. Guardei o recibo. Começou a virar páginas, uma após outra. Cada uma continha recibos, comprovantes, notas fiscais meticulosamente coladas e datadas. Durante 36 anos, doutor, eu trabalhei. Levantava às 4h30 da manhã. Trabalhava até às 18 horas na obra principal. Depois pegava bico até às 2h23, finais de semana, feriados, Natal, Ano Novo. Trabalhei em todos eles. O tribunal estava em completo silêncio agora. Até o juiz Albernaz havia parado de mexer nos papéis. Guardei cada centavo. Antônio continuou. Lágrimas começando a formar em seus olhos, mas voz permanecendo firme. Morei em pensão durante 28 anos. Comia uma refeição por dia. Andava 6 quilômetros para economizar passagem de ônibus. Usava roupa doada. Tudo para juntar dinheiro. Virou mais páginas. E em 12 de janeiro de 2024, depois de 36 anos guardando dinheiro debaixo do colchão porque banco cobrava taxa que eu não podia pagar, eu tinha exatamente R$ 487 mil em espécie. Marcelo se levantou bruscamente. Isso é ridículo. A propriedade vale 4,5 milhões. Antônio o encarou diretamente pela primeira vez. Vale hoje, doutor Marcelo, mas não valia em janeiro de 2024. Virou outra página. Naquele mês, o dono original da mansão, senhor Paulo Mendes Guimarães, estava falido. A construtora dele tinha quebrado. Ele devia 8 milhões ao banco.
A casa ia a leilão. Retirou um documento do caderno. Era um recorte de jornal, amarelado, mas legível. Está aqui no estado de Minas, edição de 10 de janeiro de 2024. Mansão em Belo Horizonte vai a leilão por dívida bancária. Valor inicial, R$ 450 mil. A plateia explodiu em murmúrios. Marcelo empalideceu. O juiz Albernaz se inclinou para a frente. Eu fui ao leilão, Antônio continuou, sua voz agora carregada de emoção. Cheguei às 7 da manhã, 3 horas antes de começar. Fiquei na fila. Quando chegou minha vez, ofereci R$ 487 mil, em espécie, dinheiro limpo, suado, honesto. Retirou mais um documento. Era um recibo oficial do leilão. Está aqui. Recibo do leilão judicial, processo número 124578, 33 Bus 2023.8 por 13 de 2024. Comprador, Antônio Ferreira dos Santos. Valor, R$ 487 mil. Data, 12 de janeiro de 2024. Tudo registrado, tudo legal, tudo documentado. Marcelo tentou falar, mas nenhum som saiu. Fernanda cobriu a boca com a mão, olhos arregalados. Mas tem mais, doutor juiz, Antônio disse virando para o magistrado. 2 meses depois que eu comprei a casa, apareceu o advogado do senhor Paulo, o falido. Disse que tinha um investidor interessado em comprar a propriedade. Ofereceu-me pagar 600 mil pelos meus direitos. Eu recusei. 1 semana depois, voltou oferecendo 800 mil. Recusei de novo. Mais 1 semana, 1 milhão. Sempre recusei, porque aquela casa não era investimento para mim, doutor. Era o sonho da minha vida, era o lugar onde eu ia finalmente ter um teto que fosse meu. Lágrimas desciam por seu rosto agora, mas ele não as limpava. Aí apareceu o doutor Marcelo aqui há 4 meses, com uma escritura falsa, dizendo que a casa pertencia a um cliente dele, um cliente que curiosamente nunca aparece, que ninguém conhece. Que não existe. Virou-se para Marcelo, que estava visivelmente tremendo. O senhor falsificou documentos, doutor Marcelo. Forjou uma escritura, subornou cartório, tudo para roubar de um pedreiro analfabeto uma casa que ele comprou honestamente. Porque o senhor achou que eu ia ser fácil. Achou que por eu não saber ler, eu não saberia me defender. Colocou o caderno na mesa do juiz. As páginas abertas mostravam uma teia complexa de recibos, datas, nomes, valores. Meu pai tinha razão, doutor juiz. Eu não precisei saber ler para me defender. Precisei saber guardar. E eu guardei tudo. Cada papel, cada prova. Durante 36 anos guardei minha dignidade em forma de recibos. O juiz Albernaz pegou o caderno com mãos trêmulas. Começou a examinar os documentos. Sua expressão mudou de ceticismo para choque, de horror para vergonha profunda. Estes documentos, sua voz falhou, estes documentos são autênticos, cada um deles, e a cronologia, ela prova tudo que o senhor disse. Olhou para Marcelo com uma expressão que misturava raiva e decepção. Doutor Marcelo Tavares Bittencourt, o senhor tem algo a dizer? Marcelo abriu e fechou a boca várias vezes. Seu rosto estava vermelho, suor escorria por suas têmporas. Finalmente, sussurrou. Eu posso explicar. Não precisa. O juiz o interrompeu, sua voz fria como gelo. Estes documentos falam por si. Vou solicitar investigação criminal imediata por falsificação de documentos, tentativa de estelionato e fraude processual. Sua licença da OAB será suspensa até o término das investigações. Virou-se para Antônio. A arrogância de antes havia desaparecido completamente, substituída por respeito genuíno e vergonha. Senhor Antônio Ferreira dos Santos, eu devo a mais profunda desculpa. Eu o julguei pela aparência, pela escolaridade. Eu ri quando deveria ter escutado. Humilhei quando deveria ter respeitado. Antônio assentiu lentamente. Julgamento não só improcedente, mas declarado ato de litigância de má-fé por parte do autor. Além da suspensão do Dr. Marcelo e investigação criminal, determino o pagamento de indenização por danos morais ao réu
no valor de R$ 300.000, a serem pagos pelo advogado pessoalmente. Bateu o martelo. Está confirmada a propriedade legítima da mansão ao senhor Antônio Ferreira dos Santos, adquirida legalmente em leilão judicial. Caso encerrado. A sala explodiu. Estudantes de direito se levantaram aplaudindo. Advogados que antes riam, agora olhavam para Antônio com respeito. Fernanda tinha lágrimas nos olhos. Marcelo desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Antônio simplesmente ficou ali, segurando seu caderno marrom, lágrimas escorrendo livremente agora. Não eram lágrimas de alegria pela vitória. Eram lágrimas de alívio, de validação, de 36 anos de esforço finalmente reconhecidos. Quando saiu do tribunal naquela tarde, Antônio foi abordado por repórteres, câmeras de TV, gravadores, celulares apontados para ele. Senhor Antônio, como o senhor se sente? Uma repórter jovem perguntou. Ele olhou para o céu de Belo Horizonte, respirou fundo. Meu pai sempre dizia que dignidade não se mede por quanto você sabe ler ou escrever. Se mede por quanto você resiste quando o mundo te derruba. E eu resisti. 36 anos, mas valeu cada segundo. O que o senhor vai fazer agora? Antônio sorriu pela primeira vez em meses. Vou transformar aquela mansão em um centro de formação profissional. Para ensinar pedreiros, eletricistas, encanadores, jovens como eu fui. Vou chamar de Centro de Formação Sebastião Ferreira, em homenagem a meu pai. Porque se ele me ensinou a guardar minha dignidade, eu vou ensinar outros a construir a deles. Naquela noite, a história de Antônio Ferreira dos Santos, o pedreiro que guardou recibos por 36 anos e derrotou um advogado corrupto em tribunal, estava em todos os jornais, nas redes sociais, nos noticiários da TV. Mas Antônio não viu nada disso. Ele estava em casa, sentado na varanda, segurando o caderno marrom, olhando para as estrelas, pensando no pai que lhe dera o maior presente que um homem pode dar a seu filho. Não dinheiro, não propriedades, mas a sabedoria de que integridade é a única herança que realmente importa. E pela primeira vez em 36 anos, Antônio dormiu em paz. 3 meses depois, a mansão de Antônio estava irreconhecível. O que antes fora símbolo de luxo vazio, agora pulsava com vida e propósito. No jardim, onde Helena Rodrigues reclamara das galinhas, agora havia um galpão de 200 metros quadrados. Dentro dele, 24 jovens entre 16 e 25 anos aprendiam ofícios: alvenaria, instalações elétricas, hidráulica, carpintaria. Antônio caminhava entre as bancadas de trabalho, observando. Seu orgulho não estava na mansão que agora possuía, mas naqueles olhos jovens que brilhavam com esperança. Rodrigo, chamou um garoto magro de 19 anos, cabelo desgrenhado. Como está ficando? O jovem mostrou uma parede que estava rebocando. Não estava perfeito, tinha algumas irregularidades, mas era honesto, era esforço puro. Está ficando bom, Antônio disse com um sorriso. Mas deixa eu te mostrar um truque que aprendi há 40 anos. Enquanto demonstrava a técnica, não notou que tinha companhia. Fernanda Lopes estava na porta do galpão, vestindo roupas bem mais simples que aqueles ternos de marca que usava no tribunal. Senhor Antônio, ela chamou timidamente. Posso falar com o senhor? Antônio se virou, surpreso. Não a tinha visto desde o julgamento. Doutora Fernanda, cumprimentou respeitosamente. Só Fernanda, por favor, ela respondeu. Eu não sou mais doutora. Pedi demissão do escritório do doutor Marcelo no dia seguinte ao julgamento. Caminharam juntos até a varanda da mansão. A vista era magnífica. Belo Horizonte se estendia abaixo deles, um mar de prédios e casas. Eu passei 3 noites sem dormir depois daquele dia. Fernanda começou.
pensando em quantos casos como o seu eu ajudei a destruir. Quantas pessoas foram humilhadas enquanto eu ficava lá calada, só organizando papéis. Sua voz tremeu. Eu me formei em direito porque queria ajudar pessoas, mas acabei virando parte da máquina que esmaga os mais fracos. E quando vi o senhor ali, segurando aquele caderno, provando que 36 anos de honestidade valem mais que uma escritura falsa, eu percebi que tinha perdido meu caminho. Antônio escutou em silêncio. Vim aqui para duas coisas, ela continuou. Primeiro, pedir desculpas, profundas, sinceramente. Eu não fiz aqueles documentos falsos, mas eu sabia que algo estava errado e escolhi ignorar. Isso me torna tão culpada quanto. E a segunda coisa, Antônio perguntou gentilmente. Oferecer meus serviços, de graça, para sempre. Ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Esses jovens que o senhor está ensinando, eles vão precisar de orientação jurídica, contratos de trabalho, direitos trabalhistas, abrir MEI. Eu quero ajudar. Quero usar meu conhecimento para construir, não para destruir. Antônio estudou seu rosto. Viu arrependimento genuíno. Viu desejo sincero de redenção. Meu pai me ensinou outra coisa, ele finalmente disse. Que todo mundo merece segunda chance, se o arrependimento for verdadeiro. Estendeu a mão. Bem-vinda ao Centro de Formação Sebastião Ferreira, Fernanda. Lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto apertava aquela mão calejada. 2 meses depois, o centro já tinha 48 alunos. Fernanda criara um programa de alfabetização jurídica. Ensinava os jovens sobre seus direitos, como ler um contrato, como se proteger de abusos. Numa tarde chuvosa de abril, Antônio recebeu outra visita inesperada. Marcelo Tavares Bittencourt estava na porta, mas não era o mesmo homem arrogante do tribunal. Suas roupas eram simples, jeans e camisa comum. Seu rosto estava magro, olhos fundos com olheiras profundas. Senhor Antônio, sua voz era apenas um... Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que o senhor tem todo motivo para me odiar. Mas eu preciso falar. Antônio podia ter fechado a porta. Podia ter chamado a polícia. Mas algo na postura quebrada daquele homem o fez parar. Entre, disse simplesmente. Sentaram-se na mesma varanda onde Fernanda estivera semanas antes. Marcelo ficou em silêncio por longos minutos, olhando para as próprias mãos. Perdi tudo, finalmente falou. A licença da OAB, o escritório, a casa, o casamento. Minha esposa me deixou quando a história saiu nos jornais. Meus filhos não falam comigo. Estou morando num quarto alugado, pagando com o que sobrou depois das multas. Antônio escutou sem interromper. E sabe qual é a pior parte? Marcelo continuou, voz quebrando. É que eu mereço. Cada pedaço dessa punição eu mereço. Porque eu não estava apenas tentando roubar uma casa. Estava tentando roubar o sonho de uma vida inteira de um homem que trabalhou 36 anos honestamente. Lágrimas começaram a cair. Eu fui criado em família rica. Nunca precisei lutar por nada. Tudo veio fácil. E essa facilidade me corrompeu. Me fez achar que eu estava acima das regras, que pessoas como o senhor eram apenas obstáculos. Olhou para Antônio. Não vim pedir perdão. Não mereço perdão. Vim pagar minha dívida. De verdade. Fernanda me contou sobre o centro, sobre o que o senhor está fazendo, e eu quero ajudar. Não como advogado. Não tenho mais licença, mas como o que quiser. Limpar chão, carregar material, qualquer coisa, sem pagamento, só para tentar reconstruir um pedaço da dignidade que destruí. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para o caderno marrom que sempre mantinha por perto. Pensou no pai. Pensou em 36 anos de luta. Pensou em dignidade, redenção, segundas chances. Tem um menino no centro, finalmente falou. Rodrigo, 19 anos. Saiu de família desestruturada. Pai preso por roubo. Mãe viciada. Ele tinha 2 caminhos. Seguir os passos do pai ou escolher outro caminho.
Sabe o que fez diferença para ele? Marcelo balançou a cabeça. Alguém acreditou nele. Alguém disse: eu sei de onde você vem, mas isso não define onde você vai. E agora ele está aqui, aprendendo, crescendo, construindo um futuro. Estendeu a mão para Marcelo. Você pode começar segunda-feira, 7 da manhã. Vamos precisar de alguém para organizar o almoxarifado, ajudar com o planejamento das aulas, fazer o que for necessário. Não posso pagar, mas posso oferecer algo mais valioso, a chance de reconstruir quem você é. Marcelo olhou para aquela mão estendida. O homem que o humilhara agora estava diante dele, quebrado, pedindo perdão. Lentamente, muito lentamente, Antônio estendeu sua própria mão. Meu pai me ensinou uma coisa, Dr. Marcelo, disse com voz suave, mas firme. Ele dizia: filho, o mundo já tem ódio demais. Se você pode escolher entre guardar rancor ou oferecer nova chance, sempre escolha a segunda opção. As mãos se encontraram. Um aperto firme, honesto. Você é bem-vindo aqui, Antônio continuou. Não como pagamento de dívida ou castigo, mas como oportunidade de reconstruir. Assim como estes meninos estão reconstruindo suas vidas, você pode reconstruir a sua. Se o desejo for sincero. Marcelo respondeu, a voz embargada. É sincero. Eu juro que é. Fernanda, que assistia à cena com olhos marejados, se aproximou. Doutor Marcelo, ela disse formalmente, se o senhor está disposto a mudar, podemos trabalhar juntos. Estes jovens precisam aprender não apenas ofícios, mas também seus direitos. 2 professores de direito serão mais efetivos que um. Marcelo assentiu, incapaz de falar. Naquela tarde, ele ficou para observar as aulas. Viu jovens que vieram de situações tão difíceis quanto a que ele agora enfrentava. Viu esperança, onde antes só havia desespero. Viu dignidade, onde a sociedade só enxergava pobreza. 6 meses depois, a história do Centro de Formação Profissional Sebastião Ferreira havia se espalhado por todo Belo Horizonte e além. Reportagens em jornais nacionais, entrevistas em programas de televisão, matérias em revistas especializadas em educação. Mas Antônio continuava o mesmo. Levantava às 5 da manhã, tomava café com pão e manteiga e ia verificar as turmas. Agora eram 7 turmas, 140 alunos, 20 professores voluntários. Empresas de construção faziam fila para contratar os formados do centro. Eles sabiam que ali não aprendiam apenas o ofício técnico, mas também valores de honestidade, respeito e dignidade no trabalho. Numa manhã fria de junho, Antônio estava no jardim quando recebeu uma visita inesperada. Um carro oficial parou na frente da mansão e dele desceu o juiz Rodrigo Campos Albernaz. Doutor Juiz, Antônio o cumprimentou, surpreso, mas cordial. Senhor Antônio, o magistrado respondeu, e havia um sorriso tímido em seu rosto. Trouxe algo para o senhor. Estendeu um envelope oficial. Antônio o abriu com cuidado. Dentro havia um documento com o brasão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu não sei ler muito bem, começou. É uma moção de congratulações. O juiz explicou, a voz carregada de emoção. O tribunal reconhece publicamente seu trabalho social, sua contribuição para a educação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade e seu exemplo de perseverança e dignidade diante de adversidades. Antônio sentiu o peito apertar. Mas tem mais, o juiz continuou. Eu pessoalmente apresentei uma proposta ao Conselho Nacional de Justiça. Baseado no seu caso, estamos implementando um programa nacional chamado Justiça para Todos. Será obrigatório em todos os tribunais brasileiros ter assistência jurídica gratuita, especializada para trabalhadores não alfabetizados ou com baixa escolaridade. Ninguém mais será humilhado como eu humilhei você. Albernaz estendeu a mão. Eu nunca vou esquecer aquele dia, a vergonha que senti quando percebi meu erro. Mudou minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas que comparecem ao meu tribunal.
O Senhor me ensinou que a verdadeira justiça começa com respeito, não com julgamento. Antônio apertou a mão do juiz. Todos nós merecemos segunda chance, doutor. O senhor reconheceu o erro. Isso vale mais que 1000 desculpas vazias. Naquela noite, Antônio sentou-se sozinho na varanda da mansão, que agora era verdadeiramente sua. Segurava o caderno marrom nas mãos, como sempre fazia quando precisava refletir. Pensou no pai, Sebastião, que lhe ensinara a registrar tudo, a nunca desistir, a acreditar que as pessoas boas sempre vencem no final. Pensou na jornada de 36 anos, guardando aqueles papéis, esperando o momento certo. Pensou em cada jovem que passara por ali nos últimos meses, cada vida transformada, cada futuro construído, e percebeu que a mansão nunca fora o prêmio verdadeiro. O prêmio era ver Rodrigo conseguindo emprego, era ver Marcelo aprendendo humildade, era ver Fernanda usando seu conhecimento para ajudar quem realmente precisava. O prêmio era saber que ele transformara dor em propósito, humilhação em motivação, injustiça em oportunidade. Abriu o caderno na primeira página. Ali, com a caligrafia cambaleante que conseguira desenvolver ao longo dos anos, estava a frase que seu pai escrevera décadas atrás. Dignidade não se mede por dinheiro, se mede pelo que você faz quando ninguém está olhando. Se mede por como você levanta quando o mundo te derruba. Se mede por quantas pessoas você ajuda a levantar junto com você. Antônio fechou o caderno, olhou para o céu estrelado de Minas Gerais e sorriu. Ele não sabia ler muito bem, mas tinha aprendido a lição mais importante de todas. Família não é quem te dá sobrenome. Família é quem fica quando não sobra mais nada. Família é quem constrói com você, tijolo por tijolo, um futuro melhor. E ele, Antônio Ferreira dos Santos, pedreiro analfabeto de 63 anos, tinha construído não apenas paredes e telhados, mas vidas. Tinha construído esperança. Tinha construído justiça. Tinha construído dignidade. Quando o mundo te julgar pela aparência, pela escolaridade, pela condição social, lembre-se, dignidade não está no diploma pendurado na parede. Está no caráter que você carrega no peito. Quando te disserem que você não é capaz, que não tem conhecimento suficiente, que não merece respeito, guarde suas provas, documente sua verdade e espere o momento certo, porque justiça pode demorar. Pode levar dias, meses, anos, décadas. Mas se você não desiste, se você mantém sua integridade, se você continua fazendo certo mesmo quando ninguém está olhando, ela chega. E quando chegar, não use sua vitória para humilhar quem te humilhou. Use para construir, use para ensinar. Use para transformar dor em propósito e injustiça em oportunidade. Porque no final, o que importa não é quanto dinheiro você acumulou, é quantas vidas você tocou, quantas pessoas você ajudou a levantar, quanto amor você espalhou pelo mundo. Essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira vitória, essa é a verdadeira justiça.